Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Oscar Menezes e na videoaula de hoje eu trago passo a passo de como confeccionar essa linda blusa em crochê. Nível iniciante, tá? Muito simples, rápida de fazer. Você vai amar aí como fica o detalhe do ponto, tá bom? Todo trabalhado aí com um fio maravilhoso, que eu vou já explicar para vocês qual fio que eu utilizei para confeccionar essa blusa em crochê. Aqui eu estou mostrando para vocês o tamanho P, que é a blusa que nós vamos fazer juntas aqui na videoaula. Mas durante a videoaula e também na descrição, eu passo para vocês quantas correntinhas vocês vão precisar começar a ir para um tamanho M ou até um tamanho G. Vai acompanhar todos os detalhes desde o início das correntinhas até aqui a divisão da pala, tá bom? Então, olha, mais uma vez mostrar aqui para vocês o detalhe. Como eu já disse para vocês, é uma blusa em nível iniciante, você consegue fazer rapidinho. E para confeccionar essa linda blusa em crochê, eu utilizei o fio Charme da Círculo. Eu estou utilizando aqui a cor 8176, que é a cor Off-White, que você vai amar trabalhar, e levou apenas 2 novelinhos do fio Charme, tá bom? Então eu espero que vocês aí fiquem super à vontade na aula de hoje para confeccionar essa linda blusa em crochê. Se você não é inscrito aqui no canal do professor Oscar Menezes, já aproveita, já se inscreve, já deixa o seu like aqui para essa aula e, claro, compartilha e deixa seu comentário aqui abaixo. Desejo a todos vocês uma excelente aula. Nós vamos iniciar pela parte da pala da blusa. Nós vamos fazer aqui no vídeo um tamanho P. Então, eu vou fazer aqui um total de 144 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Aí eu vou seguir nesse cordão de correntes até eu ter um total de 144 correntinhas. Tenho aqui as minhas 144 correntinhas para o tamanho P. Então agora eu vou fechar aqui o círculo. Muito cuidado na hora que você for fechar para não deixar as correntinhas enrolando, tá? Então aqui eu venho na primeira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Vou fechar aqui a minha com um ponto baixíssimo, tendo cuidado para não enrolar aqui as correntes. E feito aqui, olha, tá? O círculo da parte da pala. Então, agora nós vamos levantar 1, 2, 3 correntinhas. Tenho aqui as minhas 3 correntinhas que dá a altura do meu primeiro ponto alto. E nesse mesmo local, nós vamos fazer mais 2 pontos altos no mesmo local. 1 e 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos na mesma correntinha. Sem laçar, vou saltar aqui nas correntes da base. 1, 2, na terceira correntinha, eu faço mais um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, e agora o terceiro ponto alto. Sem precisar fazer nenhuma corrente, vou laçar, conto 1, 2 correntes na base, vou aqui na terceira e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, e o terceiro ponto alto. Novamente, laço sem fazer nenhuma correntinha, conto 1, 2 correntes aqui na base, vou na terceira e faço mais 3 pontos altos no mesmo local. 1, 2 e o terceiro ponto alto. Dessa forma, nós vamos seguir por toda essa carreira, fazendo esses grupos com 3 pontos altos na mesma corrente, separados aqui na base com apenas 2 correntinhas. Estou finalizando aqui a carreira, então para eu fazer aqui o fechamento, eu salto 1, 2, aqui sobraram 2 correntinhas certinho. Então aqui na terceira correntinha onde nós iniciamos, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí, aqui nessa primeira parte, nós ficamos com um total de 48 padrões para o tamanho P, tá? Aí agora eu vou passar para vocês as medidas para os próximos tamanhos aí. Se você for fazer um tamanho G, você vai trabalhar com 174 correntinhas e vamos ficar com um total de 58 padrões. Se você for fazer um tamanho M, você vai fazer 162 correntes e você vai ficar com um total de 54 padrões. Aqui nós vamos trabalhar tamanho P, eu fiquei com 48 padrões, mas o passo a passo desse tamanho P você vai aplicar também aí para os outros tamanhos, M ou G, tá?
Então, a próxima carreira nós vamos fazer o seguinte. Eu vou levantar aqui as minhas 3 primeiras correntinhas, que eu vou dar a altura aqui do meu primeiro ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Vou laçar e vou fazer uma sequência de 5 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar o segundo. Vou aqui para o próximo ponto, trabalho o terceiro ponto alto. 4 pontos altos. E agora, quinto ponto alto. Então, aqui eu fiz um total de 5 pontos altos seguidos. No próximo ponto, no sexto, nós vamos colocar um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo local. Trabalhei aqui o meu aumento, vou laçar, agora eu faço mais uma sequência de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, no sexto ponto, nós vamos novamente colocar um aumento, 2 pontos altos no mesmo local. Aí eu vou seguir novamente mais 5 pontos altos. 2, 3, 4. E agora o quinto ponto alto. No sexto, eu volto novamente a fazer o aumento. Então, nessa carreira, nós vamos seguir esse mesmo passo a passo de 5 pontos altos. No sexto, nós vamos colocar um aumento. Estou finalizando aqui já toda a carreira, então vou fazer o fechamento aqui. Eu vou contar 1, 2, na terceira corrente eu fecho com um ponto baixíssimo. E vou mostrar para vocês aqui, olha, que já está dando formatinho aqui a nossa pala, tá? Com essa primeira carreira com aumentos. Aí, a próxima carreira, nós vamos seguir toda em pontos altos. Não vou precisar fazer nenhum aumento nessa carreira. Para isso, eu levanto 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Já vou aqui no próximo ponto, já faço mais um ponto alto. Vou para o próximo, também já faço um ponto alto. No próximo, também já faço um ponto alto. Aí eu vou seguir por toda essa carreira, fazendo apenas um ponto alto para cada ponto, sem precisar fazer aumentos. Façam aí de vocês. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto para a gente continuar juntos. Finalizando aqui já toda a carreira em ponto alto, então agora eu vou contar 1, 2 na terceira correntinha. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo e iniciar já a próxima carreira. Então, a próxima carreira nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou laçar e agora nós vamos fazer uma sequência de aumentos. Então, eu vou fazer o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto, o quinto ponto alto, o sexto ponto alto e agora no sétimo eu vou trabalhar um aumento. Então, eu fiz uma sequência de 6 pontos altos, no sétimo eu aumentei. Repito aqui novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no sétimo eu vou colocar um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo local. Dessa forma, nós vamos seguir por toda essa carreira, repetindo essa mesma sequência de aumentos. 6 pontos altos sozinhos, no sétimo a gente coloca um aumento. Finalizei aqui toda a carreira, então agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e assim finalizando toda essa carreira em aumentos. Vou mostrar aqui para vocês como já está ficando aqui a nossa pala. Observe que ela fica bem redondinha, tá? Depois dessa segunda carreira em aumentos. A próxima carreira nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vou colocar aqui minha agulha no fio e nós vamos iniciar fazendo aqui as 3 primeiras correntinhas. Vou levantar aqui 1, 2, 3 correntes, vou laçar e nesse mesmo local vou colocar mais 2 pontos altos aqui para formar um grupinho de 3 pontos altos. Feito aqui esse grupo com 3 pontos altos, vou laçar, vou saltar 1, 2, vou no terceiro e faço aqui mais um grupo de 3 pontos altos no mesmo ponto. Então agora, ó, vou fazer aqui o terceiro,
fiquei com o segundo grupinho de 3 pontos altos. Laço, salto 1, 2 pontos altos. No terceiro, trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Novamente, salto 1, 2, vou ao terceiro e agora faço mais 3 pontos altos. Assim, nós vamos seguir por toda essa carreira, repetindo esse mesmo passo a passo. Finalizando aqui toda a carreira com os grupos de 3 pontos altos. Então, agora nós vamos só finalizar aqui. Olha, sobraram 1, 2 pontos altos certinhos. Então, aqui eu conto 1, 2 na terceira correntinha. Eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Aí, antes de continuarmos a próxima carreira, eu vou mostrar para vocês a nossa pala aqui, abertinha, para vocês verem como ela tá ficando bem redondinha, ó. Fica bem sentadinha, tá, ó, com uma sequência de aumentos certinho, tá? Lembrando que aqui nós estamos fazendo um tamanho P, como eu já passei as medidas para vocês do tamanho M e do tamanho G. Vou repetir aqui, se você for fazer um tamanho M, você vai começar com 162 correntinhas, que vão ficar com 54 padrões. Nós vamos fazer o tamanho G. Se você for fazer o tamanho G, você vai começar com 174 correntinhas, tá? Que vai ficar com 58 padrões. Os padrões que eu estou falando são esses primeiros padrões aqui, como eu falei para vocês no início do vídeo. Então aqui, ó, fechando aqui a nossa pala, olha só como ela fica bem bacana, tá? Ó. Então agora nós vamos passar para a próxima carreira. Para iniciarmos a próxima carreira, nós vamos levantar 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntes para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. E agora nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos altos sozinhos. 1, já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no oitavo nós vamos colocar um aumento. Então, nós vamos colocar aqui 2 pontos altos, 1 e 2 pontos. Então, eu trabalhei aqui o aumento e nós vamos seguir dessa forma, fazendo 7 pontos altos e um aumento por toda essa carreira. Façam aí a de vocês, que quando eu terminar aqui, eu volto para a gente continuar. Finalizando aqui toda a carreira, então agora eu vou contar 1, 2 na terceira correntinha. Observe que eu parei aqui, ó, justamente com o aumento com os 2 pontos, tá? Bateu certinho. Então aqui na terceira correntinha você vai fechar com um ponto baixíssimo e assim, olha, dando forma aqui toda a nossa pala. Veja como ela está ficando, tá bom? Deixa eu mostrar aqui nessa posição aqui também para vocês. Olha como fica bem bacana, tá? Então, a próxima carreira nós vamos fazer toda em ponto alto e nessa carreira nós não vamos colocar nenhum aumento. Então, eu só levanto 1, 2, 3 correntinhas, laço e vou colocar um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Vou para o próximo ponto, também já faço um ponto alto. Então, nessa carreira, você não vai precisar fazer a contagem, tá? Já que não vai precisar fazer nenhum aumento. Só colocando um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Façam aí a de vocês, que eu irei terminar aqui a minha carreira e logo em seguida eu já volto para a gente dar continuidade. Aqui estou finalizando a carreira toda sem aumento, então agora para eu fechar eu conto 1, 2 na terceira correntinha, finalizo aqui com um ponto baixíssimo e aqui finalizo toda essa carreira. E olha só como está ficando aqui a nossa pala, tá? Agora nós vamos fazer a próxima carreira com aumentos. Então agora eu vou novamente levantar aqui 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço, e aqui nessa sequência nós vamos trabalhar 8 pontos altos sozinhos. Tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, no nono ponto, nós vamos trabalhar o aumento, ou seja, nós vamos colocar 2 pontos altos no mesmo local. Fiquei aqui com um aumento. Então, aqui eu trabalhei 8 pontos altos sozinhos e um aumento.
Aí dessa forma nós vamos seguir 8 pontos altos, no nono a gente coloca um aumento, 8 pontos altos, no nono a gente coloca um aumento e nós vamos trabalhar seguindo dessa forma por toda a volta do trabalho. Finalizando aqui toda a carreira com aumentos, então aqui observe que eu parei com o aumento, 2 pontos altos no mesmo local. Então para eu finalizar eu vou contar 1, 2, na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Agora nós vamos iniciar a próxima carreira, nós vamos levantar 1, 2, 3 correntes, laço, nesse mesmo local aqui nós vamos fazer mais 2 pontos altos, onde nós vamos formar aqui o grupinho de 3 pontos altos. Vou laçar, vou contar 1, 2 pontos altos, no terceiro eu faço mais 3 pontos altos no mesmo local. Feito aqui os 3 pontos altos, eu laço novamente, conto 1, 2, no terceiro ponto alto, eu faço aqui mais um grupinho com mais 3 pontos altos. Já tenho aqui o segundo e agora o terceiro ponto alto. Dessa forma, nós vamos seguir por toda essa carreira, repetindo apenas esse mesmo passo a passo. Finalizando aqui já toda a carreira com os bloquinhos com os 3 pontos altos, observe que eu parei aqui certinho, sobrando apenas 2 pontos altos. E para finalizar, eu conto 1, 2 na terceira correntinha, eu introduzo aqui a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, nós vamos iniciar com 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou fazer agora uma sequência de 9 pontos altos. Tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... E agora o nono ponto alto. No próximo ponto, no décimo, nós vamos colocar um aumento. Vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo local. Então, a sequência dessa carreira vai ser 9 pontos altos sozinhos. No décimo, a gente coloca um aumento. Isso nós vamos fazer por toda a carreira. Quando eu finalizar essa carreira, a próxima será uma carreira de pontos altos, toda sem aumento. Então, eu faço essa carreira com 9 pontos e um aumento. A seguinte, eu trabalho uma carreira de pontos altos sem aumento. Vou seguindo aqui fazendo uma carreira de pontos altos sem aumentos por toda a pala. Na próxima carreira, ou seja, na terceira carreira, porque nós temos aqui ó, um intervalo de 1, 2, 3 carreiras para fazer aqui os grupinhos de 3 pontos altos. Mais uma vez, nessa carreira que eu iniciei aqui, nós vamos fazer 9 pontos altos e um aumento. Trabalho por toda a carreira. Na próxima, eu faço apenas uma carreira toda em ponto alto, sem trabalhar aumentos. Na próxima carreira, eu vou seguir a sequência. Serão 10 pontos altos e um aumento. 10 pontos altos e um aumento. Quando eu finalizar as minhas 3 carreirinhas, eu vou voltar a trabalhar o grupinho aqui, ó, de 3 pontos altos. Então, você vai seguir a mesma forma que nós estávamos fazendo aqui. Começa os 3 pontos altos no mesmo local, pula 2 pontos altos, faz mais 3 pontos e assim segue por toda a volta. Aí, eu vou dar uma adiantada aqui, tá? Nas minhas 3 carreiras de pontos altos, seguindo a lógica dos aumentos, e depois faço a minha carreirinha aqui com os grupinhos de 3 pontos altos. Quando eu finalizar, eu volto com vocês para me explicar com quantas carreiras você vai precisar fazer para um tamanho M e um tamanho G. Bom, pessoal, aqui eu finalizei já a minha pala para um tamanho P. Tenho aqui uma altura de 14 centímetros e tenho aqui trabalhado 1, 2, 3, 4 padrões com os grupinhos de 3 pontos altos. Claro, se você for fazer a sua pala um tamanho M ou um tamanho G, a sua pala vai ficar bem maior. Aqui, a última carreira com aumentos para o tamanho P, eu parei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º, ou seja, no 11, eu aumentei. Aí, se você for fazer para os tamanhos maiores, você vai seguir a lógica. Eu parei aqui com 10 e um aumento. Aí, quando você for fazer a carreira de aumentos novamente, vai ser
11 e um aumento, e assim sucessivamente. Lembrando que é uma carreira com aumento e uma sem, uma carreira com aumento e o grupinho de 3. Então, você segue essa lógica aqui. Vai seguindo a sequência de aumentos até você ter o tamanho da sua pala desejada, tá? Aí, o que foi que eu fiz aqui para as mangas, tá? Para fazer aqui a parte da manga e da cava. Eu marquei aqui, centralizei bem a minha pala e contei 22 grupinhos com 3 pontos altos, coloquei o marcador, tá? Coloquei aqui o marcador e fiquei no outro lado também com 22 grupinhos também de pontos altos, tá? Aqui, ó, grupinhos de 3 pontos altos, beleza? Ó, 22. Você contar, temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Tem que ser par porque facilita aí a contagem, tá bom? Aqui para o tamanho P. Se você for fazer um tamanho M ou G, a contagem aqui vai dar maior, mais importante aqui dê o número par, tá bom? Então, para eu finalizar aqui, para eu fazer aqui o meu fechamento, eu vou unir essas duas partes aqui agora, ó, tá? Vou levantar aqui as 3 primeiras correntes. Já tenho aqui uma correntinha trabalhada. Vou fazer a segunda e agora a terceira correntinha. Vou laçar e vou lá para o outro lado, aqui, ó, após onde se encontra o marcador. E vou fazer aqui os meus pontos altos. A essa carreira aqui eu não vou mais precisar fazer aumento. A partir da emenda, você não precisa mais trabalhar aumentos. Já fechei aqui a primeira cava, ó, primeira manga, tá? Então, agora você vai seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto, não vai mais precisar trabalhar aumentos, tá? E vai seguir dessa forma até a gente chegar aqui nesse próximo ponto aqui, onde se encontra o marcador, beleza? Então, ó, eu vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto. Lembrando, não precisa mais trabalhar aumentos, mas só colocando um ponto alto para cada pontinho, tá? E quando chegar onde está o marcador, eu volto com vocês para a gente fechar a outra manga. Cheguei aqui onde se encontra o marcador, então eu vou saltar esses 22 grupinhos aqui, vou lá para o próximo, ó, após aqui o segundo marcador. Então, aqui eu já faço novamente um ponto alto, ó, em cima do próximo grupinho, após o marcador, tá? Então, aqui eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto, seguindo da mesma forma que eu iniciei no outro lado com vocês. Aqui eu só faço um ponto alto para cada ponto, vou seguindo até a gente finalizar toda a carreira. Ó, colocando aqui um ponto alto, não precisa fazer aumentos. Então, aqui eu sigo normal até eu chegar no final da carreira. Quando eu chegar lá no final da carreira, eu volto com vocês para a gente dar continuidade. Chegando aqui no final da carreira, então agora eu tenho aqui as minhas 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou fechar agora com um ponto baixíssimo e assim finalizando toda essa carreira em pontos altos. Como eu falei para vocês, a gente não vai mais precisar fazer nenhum aumento. Então, aqui eu tenho a minha primeira carreira em pontos altos. Para eu voltar aqui e fazer o grupinho com os 3 pontos, eu preciso ter 1, 2, 3 carreiras. Então, aqui eu já tenho a minha primeira, já vou iniciar aqui a segunda com 3 correntinhas, laço e já vou colocar ponto alto sobre ponto alto. Então, nessa carreira, eu também vou fazer toda em ponto alto, sem precisar fazer nenhum aumento. Quando eu finalizar toda essa carreira, eu vou repetir outra também em pontos altos, sem precisar fazer nenhum aumento. Após a terceira carreira, eu volto com vocês para a gente dar continuidade aqui à nossa blusa. Bom, aqui eu finalizei já minhas 3 carreiras em pontos altos, trabalhei todas as 3 sem precisar fazer aumentos. Vou mostrar aqui para vocês nessa posição, ó, tá? A pala vindo lá de cima, aqui a divisão das duas cavas e olha como fica aqui embaixo da cava, tá? Ó, ficando bem legalzinha, bem espaçosa, para não ficar prendendo na hora que a pessoa for usar a blusa, né? Então, aqui, ó, a gente trabalhou 3 carreiras em pontos altos, agora nós vamos repetir esse padrão aqui de 3 pontos altos juntos. Então, aqui eu já vou iniciar o meu, vou levantar aqui as minhas correntinhas, vou fazer aqui um total de 3 correntes.
E vou fazer aqui no mesmo cantinho onde eu iniciei, mais 2 pontos altos. 1 e 2 pontos. Fiquei no total com 3 pontos. Vou laçar, salto 1, 2, ou melhor, salto 1, 2 pontos altos. Vou aqui para o terceiro e inicio aqui mais um grupinho ou um bloquinho com 3 pontos altos. Vou fazer aqui o terceiro. Agora, vou laçar, conto 1, 2 pontos altos, vou para o terceiro e aqui eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e agora o terceiro ponto alto. Vou repetir novamente mais uma vez com vocês. 1, 2 pontos altos, saltando, vou para o terceiro e aqui eu faço mais 3 pontos altos no mesmo local. Aí, dessa forma, nós vamos continuar trabalhando toda essa carreira, repetindo aqui esse mesmo passo a passo. Quando eu finalizar essa carreira com os bloquinhos com os 3 pontos altos, eu volto a trabalhar 3 carreiras em pontos altos, em seguida uma carreira de bloquinhos, depois mais 3 carreiras, e assim você vai intercalando agora, sem precisar trabalhar aumentos, né? Que a gente já está descendo aqui a parte de baixo da blusa. Nós vamos seguir dessa forma até a gente ter o tamanho desejado, tá? Então, eu vou trabalhar aqui o meu tamanho, tá bom? O tamanho que eu vou querer aqui é minha blusa para o tamanho P. Quando eu finalizar, eu volto com vocês mostrando a medida que eu fiz, tá? E assim a gente iniciar os acabamentos. Então, a partir de agora, é só uma repetição, gente, ó. Nós temos aqui os 3 bloquinhos com os pontos altos, né, ó. Bloquinhos de 3 pontos altos, 1, 2, 3, 4. Logo em seguida, você vai repetir 3 carreiras em pontos altos, sem precisar fazer aumentos. Depois, repete novamente aqui o bloquinho de 3 pontos altos, e assim você vai fazendo só essa sequência. Então, façam aí de vocês, que eu irei fazer aqui a minha, e logo em seguida eu já volto pra gente fazer os acabamentos. Então, pessoal, aqui eu já finalizei a altura desejada, tá? Ó, baixei aqui, fiz todo o mesmo passo a passo, seguindo igualzinho, tá? Desde o início, olha só como ficou, beleza? Então, aqui eu vou medir para vocês a minha altura que eu desci aqui para baixo, ó. Fiquei com um total de 30 centímetros, mas aí dependendo do seu corpo, da altura que você quer descer, você pode fazer bem maior, ou então fazer menor aí, dependendo do que você vai fazer, ou o tamanho da sua cliente, tá bom? E aqui, para a gente fazer na parte de baixo, aqui para fazer o acabamento, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui os 3 grupos, né? Os 3 pontos altos, no grupinho de pontos altos, ó. Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto baixo em cima do primeiro ponto alto. Aí eu vou no próximo, também faço um ponto baixo, levanto 1, 2, 3 correntinhas, volto no mesmo canto, faço mais um ponto baixo para formar aqui o picô. Aí eu vou para o ponto da frente, faço um ponto baixo, vou no próximo ponto, mais um ponto baixo, subo 1, 2, 3 correntes, volto no mesmo local, faço mais um ponto baixo. Aí eu vou para o próximo ponto à frente, vou fazer um ponto baixo, vou no próximo, faço um ponto baixo, agora subo 1, 2, 3 correntinhas, volto no mesmo local, faço mais um ponto baixo, vou agora para o próximo ponto da frente e faço um ponto baixo. E olha só como fica aqui o picô bem feitinho aqui pra gente fazer o acabamento, tá? Aí eu vou só continuando, ó. Vou no ponto da frente, faço mais um ponto baixo, subo 3 correntes, volto no mesmo local, faço mais um ponto baixo, vou para o ponto da frente, faço um ponto baixo, no próximo ponto mais um ponto baixo, subo 3 correntes e agora volto aqui no mesmo local, faço mais um ponto baixo, formando aqui o picô. Então, dessa forma, nós vamos fazer por toda a volta, fazendo esse acabamento aqui na parte de baixo da blusa. Bom, pessoal, aqui eu finalizei já todo o acabamento, olha, na parte de baixo, tá? Vim seguindo aqui todo o mesmo passo a passo, formando aqui esses picôs aqui na parte de baixo da nossa blusa. Então, logo em seguida, você vai só cortar aqui o excesso de fio. Vai colocar ele numa agulha, tá? Pode ser na agulha de tapeceiro ou uma agulha de costura grossa, já que esse fio aqui, ele passa tranquilo numa agulha de costura grossa, tá bom? Ó,
Então, você vai colocar aqui a peça para o avesso e depois é só vir aqui, ó, e esconder pela parte de trás aqui, fazendo todo o arremate, tá? Arremate bastante, para o fio ficar bem seguro aqui na parte do avesso, tá? Ó, passa aqui por dentro dos pontos, deixando eles bem escondidinho aqui, beleza? Ó, depois de arrematado aqui bastante, você vê que tá bem seguro aí o seu arremate, você já pode cortar aí o fio, tá bom? Aí, nós vamos agora para a parte do pescoço. Na parte do pescoço, será o mesmo acabamento que nós fizemos aqui na parte de baixo, tá? Ó, então, eu vou vir aqui com o meu fio e já vou colocar ele bem aqui no início, aqui na parte do ombro. Vou dar um nozinho, tá? Para deixar ele bem seguro. Se você quiser começar sem o nó, você pode começar aí sem o nozinho, mas eu gosto de dar um nozinho para ficar bem seguro aqui na hora que for fazer os pontos baixos. Aí agora, aqui ó, dentro desse espaço que tem duas correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, e aqui nessa correntinha onde está os 3 pontos altos juntos, será onde nós vamos fazer o picô. Então eu faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, volto no mesmo canto e faço mais um ponto baixo. Vou direto agora para dentro do espaço e faço 2 pontos baixos, 2 pontos. Vou agora em cima aqui do próximo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, volto no mesmo local e aqui eu faço mais um ponto baixo para ficar feito aqui o picôzinho na parte de cima. Olha como fica, tá bom? Aí eu vou seguindo aqui dentro do próximo espaço, eu faço 2 pontos baixos, e o segundo ponto baixo. Vou aqui em cima da correntinha que está os 3 pontos, faço um ponto baixo, subo 3 correntes, volto no mesmo local e faço mais um ponto baixo, formando aqui mais um picô. Dentro do espaço das 2 correntes, eu faço 2 pontos baixos. Aí, dessa forma, nós vamos seguir por toda a parte aqui do pescoço. Quando a gente finalizar, vamos cortar aqui o fio, arrematar, e vamos fazer o mesmo acabamento que nós fizemos no decote, nós vamos fazer aqui também nas 2 mangas. Então, façam aí o de vocês, que eu irei fazer aqui o meu. Quando eu estiver finalizado, eu já volto com a nossa blusa totalmente finalizada. Então, pessoal, aqui eu finalizei já todo o acabamento aqui no decote e repeti o mesmo passo a passo aqui na parte das cavas. Mostrar mais uma vez aqui para vocês, olha, o detalhe do acabamento aqui na parte de baixo. E assim nós encerramos a videoaula de como confeccionar essa linda blusa em crochê. Eu espero que vocês tenham curtido aí a videoaula. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like para esse vídeo e, claro, comenta aqui embaixo e compartilha essa aula aí nas redes sociais. Um forte abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente!